Fala, engenheiros, beleza? Ó, ontem teve esse exercício aqui, esses exercícios para prova, né? E vou comentar eles aqui como é que eu fiz, tá? Então, o primeiro exercício foi sobre modelo atômico de Dalton, né? Então, a primeira questão era o inglês John Dalton, baseado nos resultados de medida das massas dos participantes de reações químicas, propôs o primeiro modelo atômico científico. Qual era esse modelo? Como o seu modelo ficou conhecido? Então, eu coloquei o seguinte, que Dalton acreditava que os átomos eram partículas permanentes e indivisíveis, acreditando que teriam o formato de uma esfera maciça, tornando o seu modelo atômico conhecido como bola de bilhar. Só, bem simples e objetivo. No segundo exercício, a pergunta era: qual é a grande descoberta de Thomson com os seus experimentos? Os seus resultados experimentais levaram à elaboração de um novo modelo atômico, que leva por terra o modelo atômico de Dalton. Como podemos diferenciar os modelos de Dalton e Thomson? Como o modelo de Thomson ficou conhecido? Então, o que eu respondi neste caso? Eu coloquei aqui. Thomson descobriu a existência de partículas subatômicas que estão presentes nos átomos, sendo essas partículas os elétrons. No modelo de Dalton, o átomo era considerado como uma única partícula, uma esfera imutável e indivisível. No modelo de Thomson, o átomo é uma massa com partículas com propriedades elétricas, o que deu origem à propriedade elétrica da matéria. O modelo atômico de Thomson ficou conhecido como pudim de ameixas. E só, bem objetivo também, beleza? No terceiro aqui, deixa eu ver se está dando para ver. Terceiro exercício era sobre o Rutherford, né? Então, o terceiro era: Ernest Rutherford realizou em 1911 uma experiência que envolveu a interação de partículas alfa com a matéria. Uma amostra de polônio radioativo emite partículas alfa, portadoras de carga elétrica positiva, que incidem sobre uma lâmina muito fina de ouro. Um anteparo indica a trajetória das partículas alfa após terem atingido a lâmina de ouro. As interpretações dadas por Rutherford para os resultados dessa experiência permitiram a criação de um modelo para o átomo. Aí, a pergunta A era: quais os principais resultados experimentais que levaram Rutherford a criar esse modelo para o átomo? Então, na A, eu pus assim: com a deflexão de algumas das partículas alfa da sua experiência, Rutherford concluiu que o átomo deveria ter um núcleo extremamente pequeno, carregado de carga positiva e rodeado por uma região por onde orbitavam os elétrons espalhados e distantes. As partículas alfa, ao se aproximarem do núcleo, sofriam efeitos de repulsa mais intensos, né? Então essas foram as observações que levaram ele a criar um modelo para o átomo. E como esse modelo é a alternativa B, né? É o item B desse exercício. Então, no item B eu respondi: o modelo atômico de Rutherford dizia que o átomo possuía núcleo com carga positiva e um volume ao redor com elétrons, que é a eletrosfera. Só, bem simples, bem objetivo. Vou colocar a alternativa 3 aqui. Alternativa 4 agora, né? O exercício número 4. Então, no exercício número 4, no exercício número 4, deixa eu ver aqui o que foi pedido. O sódio e seus compostos, em determinadas condições, emitem luz amarela alaranjada característica. Explique este fenômeno em termos de elétrons e níveis de energia segundo o modelo atômico de Bohr. Então, o que eu respondi?
Eu respondi que, segundo o modelo atômico de Bohr, os elétrons em um átomo podem ter somente certas quantidades de energia. Quando o átomo está em seu estado mais fundamental, os elétrons estão nos níveis mais baixos de energia. Quando o átomo é estimulado com calor ou descarga elétrica, alguns elétrons irão ganhar energia e passarão para outro nível. Quando um elétron salta de nível, a energia que é liberada na forma de fóton é visível como espectro de luz, porque o fóton é um fenômeno, né, luminoso. É isso. É por isso que o sódio lá se ilumina. Okay? Agora vamos para os exercícios. O número 5 aqui, né? Número 5. Número 5. Deixa eu ver se está visível aqui. Número 5 era: um dos átomos usados na construção de bombas atômicas é o plutônio, que o símbolo são as letras P maiúsculo e U minúsculo, com 94 prótons e 145 nêutrons. O que acontece? Eu coloquei aqui o elemento químico plutônio, né? Coloquei aqui os 94 nêutrons, os 94 prótons, e somei aos 94 o número de nêutrons dados no exercício. Então, 94 mais 145, 239. Ok? Então, bem tranquilo. Tá? Então, é só fazer a conta, né? A gente sabe que a massa aqui em cima é a soma dos prótons e nêutrons. Tá? Então, 94 aqui, os nêutrons nós já tínhamos no próprio exercício, né? Então era só somar 94 com 145, daria 239, que era a resposta. Ok? Então, no número 6, indique os números de prótons, nêutrons e elétrons presentes no íon SO4 2-, né? Dados que o enxofre tem o Z, né, em 16, né, 16 prótons ali, e a massa dele 32. E o oxigênio número atômico ali 8 e a massa dele 16. Beleza? Então, bem simples. Como que eu fiz? Eu só para exemplificar aqui, eu coloquei eles bem separadinhos, mas na verdade é a mesma coisa. A única coisa que muda é que, como o é 4, né? O oxigênio são 4. Então, toda vez que você pegar o número de prótons, né, o número atômico no caso, vezes 4, para dar 32. Então, todos deu 48, só que quando chega no elétrons, no número de elétrons, a gente sabe que aqui ele é menos 2, né? Então, ele ganha mais 2, né? Quando está 2 menos, é porque ele ganha, tá? Então, como ele ganha, ele tinha 48 elétrons no seu estado normal, aquela molécula, só que como ele ganha mais 2, ele acaba ficando com 50 elétrons. Só isso, tá? O exercício, ele pede exatamente isso, né? Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes no íon tal. Como ele é um íon que ganhou 2 elétrons, no resultado final dos elétrons especificamente, você soma mais 2. Só isso. Vamos para o número 7. Então, 7. Qual é o número de massa de um átomo de cálcio? Né? O cálcio, nós sabemos que ele tem 20 de número atômico, né? Que é também o número de prótons.
ok? Como a massa é o número de prótons mais nêutrons, né? O peso atômico, né, a massa, é o número de prótons mais nêutrons, que é o Azinho lá de cima. Você pega os 20 de número atômico, mais os 20 prótons, que sabemos, os 20, né? 20 prótons que nós temos aqui de número atômico, mais os 20 nêutrons que deu no exercício, soma. Então, o A, né, a massa dele fica como 40, ok? É bem facinho isso. Tá? É só questão de interpretar corretamente lá. O número 8. Determine o número atômico e o número de massa de um cátion trivalente que contém 10 elétrons e 13 nêutrons. Então, o que você faz? Você representa ele aqui como um X, por exemplo. É um elemento químico qualquer que tem, neste momento, 10 elétrons, né? E 14 nêutrons. Como que faz para achar a massa? É sempre o número atômico mais o número de nêutrons. Como nós temos o número de nêutrons já estabelecido no exercício, que é 14, se fosse 10 mais 14, seriam 24. Só como ele é um átomo, um cátion trivalente, ou seja, que havia perdido 3 elétrons, então na verdade não é 10 aqui, seria 13. Tá? Então 13 mais os 14 nêutrons daria o número de massa 27. Beleza? O próximo exercício é o 9. 9 aqui. Indique o número de partículas nucleares de um átomo de mercúrio. Qual que é o número total de partículas nucleares, ou seja, as partículas presentes no núcleo, que são a soma dos prótons mais os nêutrons? É justamente o Azinho aqui de cima, né? Então, se o mercúrio já tem 200 ali de número de massa e 80 de número atômico, esse 200 é o número total de partículas nucleares existentes neste por átomo, né, de um elemento químico no caso aqui o mercúrio, tá? Então era uma pegadinha interpretativa, né? Que a pergunta era: indique o número de partículas nucleares de um átomo de mercúrio. Então, um átomo de mercúrio nós já sabemos aqui pelo próprio exercício, né? Analisando na tabela periódica, você vai ver que a massa dele é 200 e o Z é 80. No próprio exercício já dá, né? O A é 200, massa atômica, e o Z, que é o número atômico, é 80. Então, a massa atômica são justamente a quantidade de partículas nucleares. Então, essa parte aqui era só uma pegadinha de interpretação do enunciado. E agora vamos para o 10. O 10, ele pergunta assim: um íon de certo elemento químico, quando é certo elemento químico a gente já põe o X, não sabemos qual que é, deixa um Xão. Um íon de um certo elemento químico de número de massa 85, já deixou 85 lá em cima, apresenta 36 elétrons e carga mais 1. Né? Então, se ele neste momento apresenta 36, mas a carga dele era mais 1, né? 1 mais aqui, ó, por exemplo, aparecendo 1 mais, quer dizer que na verdade ele tinha 37 elétrons e perdeu 1. Tá? Então, para saber qual que era o número Z real, era só fazer a soma de 36, né, e mais 1 que ele havia perdido. Então, 37. Tá?
Exercício número 11. Quantas moléculas existem em 600 gramas de água, né, H2O, dados que hidrogênio tem o número atômico 1 e o oxigênio tem o número atômico 16. O que eu fiz aqui? Deixei aqui em cima, né, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Deixei a representação aqui da molécula. Coloquei aqui hidrogênio, são 2, né? Então é 1 vezes 2. E oxigênio 16. 2 mais 16, 18 gramas por mol. Né? Qual que é a pergunta? Quantas moléculas existem em 600 gramas de água? Né? Quando a gente fala molécula, a gente usa o número de Avogadro. Né? Então, nós sabemos que em 18 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, em 600 gramas vai ter X. Só fazer aqui, cruzar, né, essa equação, vai ficar 18x igual a 3,6 vezes 10 a 26, faz na calculadora. X é igual a 3,6 vezes 10 a 26 dividido por 18. E o X vai ser 2 vezes 10 a 25 moléculas. Responde assim, né? Moléculas. Acabou. Esse é o exercício. Então, toda vez que pedir número de moléculas, não está pedindo mol, está pedindo moléculas. Quando é moléculas, quer dizer o número de Avogadro. Beleza? Agora vamos para o exercício 12. No 12, ele está pedindo o carbonato de sódio, que é o Na2CO4, é um produto industrial muito importante usado na manufatura do vidro. Quantos mols de Na2CO3 existem em 132 gramas de carbonato de sódio? Então, o que eu fiz? Eu achei quantas gramas ele tem por mol. Né? Então 106 aqui, ó, por mol. 106 gramas por mol. Então, o que eu peguei? Na2, que é o sódio, 23 gramas, né, o número atômico, vezes 2, dá 46 gramas. O carbono, está sozinho, 12 gramas, 12 de número atômico, 12 gramas. E o oxigênio, que tem 16 de número atômico, vezes 3, porque ele ali é O3. É 16 vezes O3, 46. Somei tudo, deu 106 gramas por mol. Ou seja, cada mol tem 106 gramas. Então, se um mol tem 106 gramas, X tem quantos? X mols tem 132 gramas, né? Que é o X que nós estamos buscando. Então, quantos mols tem 132 gramas? Só fazer a continha cruzada, 106x igual a 132, x, o 106 aqui está multiplicando, passa dividindo, é x igual a 132 por 106, x é igual a 1,245 mol. O mol não tem S, tá? Não tem plural para o mol, então mesmo que seja 2 mols, não existe 2 mols, são 2 mol. A professora que me explicou ontem. Tomei um fumo ontem por causa disso. Beleza? Vamos pro 13. 13, como é que eu resolvi? O 13 é a mesma coisa, mesma linha de raciocínio. Calcule o número de mol em 24 kg de ozônio, que é o O3. Então, o ozônio, que é o O3, nós sabemos aqui que o ozônio, no exercício anterior, né, tem 16 de número atômico. 16 vezes 3, 48. Tá? Então, já deixei aqui 48. Então, para cada mol tem 48 gramas. Então, em x mol, você transforma os 24 quilos em 24 mil gramas, porque cada 1 quilo são 1000 gramas, então 24 quilos, 24 mil gramas. Fica 48x igual a 24 mil. X é igual a 24 mil dividido por 48,
X é igual a 500 mol. Beleza? Essa é a linha de raciocínio. Vou aqui no exercício 14. O 14, a linha de raciocínio é a mesma, só que está pedindo duas coisas, né? Então, o 14 fala assim: admita que um cilindro de mergulho contenha 1,6 kg de gás oxigênio. Então, O2, tá? O2, nós já sabemos que o oxigênio tem 16 de número atômico, vezes 2 dá 32, que acaba sendo 32 gramas por mol. Então, se 1 mol tem 32 gramas, 1,6 quilos convertidos em gramas, tá? Já dá 1.600 gramas. Vai dar quanto, né? X. Então, fazendo o cruzamento aqui, 32x igual 1.600 gramas. X é igual a 1.600 dividido por 32, x é igual a 50 mol. Tá? 50 mol era o que estava pedindo no item A, que era, o exercício pergunta assim: determine nessa massa a quantidade de mol, que é o A, e no B a quantidade de moléculas. O que nós fazemos no B? Ao invés de ser mol, 32 gramas, 1 mol a cada 32 gramas, nós fazemos desta forma: a cada 32 gramas temos um número de Avogadro. Então, se em 32 gramas temos 6 vezes 10 é 23 moléculas, em 1,6 quilos convertidos aqui para gramas, em 1.600 gramas, temos X. Faz o cálculo cruzado do mesmo jeito: 32x igual a 9,6 vezes 10 a 26. X é igual a 9,6 vezes 10 a 26 dividido por 32. X é igual a 3 vezes 10 a 25 moléculas. Ok? Essa é a linha de raciocínio. Vou deixar aqui, não pegou aqui o moléculas, né? Aqui. E no exercício 15, o que se pediu? Um ânion monovalente derivado do átomo de iodo, 127 de massa atômica e 53 de número atômico, está presente em alguns xaropes contra a tosse. Sobre este ânion, diga qual o número de prótons, elétrons e nêutrons. Se ele é um ânion monovalente, né, se ele fosse um cátion, ele estava perdendo. Como ele é um ânion, ele está ganhando. Né? Toda vez que está menos aqui é porque ele está ganhando, quando está mais é porque ele está perdendo. Né? Então, se o ânion monovalente é 1, mono é 1, então ele está ganhando 1 elétron. O que nós temos lá? Você vai no número atômico aqui, você já sabe que ele tem 53 prótons, né? O que acontece? Ele também tem 53 elétrons. Então, nos elétrons, você já pode pôr aqui 53 mais 1 que ele ganhou, porque ele é um ânion monovalente. Então, elétrons ele vai ter 54. Prótons, nós já sabemos que ele tem 53, né? Então, se nós sabemos que ele tem 53, é só fazer o 127 da massa menos os prótons, que você vai ter os nêutrons. Então, 127 da massa atômica menos 53 vai dar 74 nêutrons. Então, você já respondeu a pergunta, né? Número de prótons, elétrons e nêutrons. Sendo que o elétron você tem que levar em consideração que ele é um ânion monovalente, ou seja, ganhou um elétron. Então, como ele ganhou um elétron, na soma total de elétrons, né, que elétrons é igual ao número de prótons, né, sempre. Então, o elétrons, como era 53, você soma mais 1, vai dar 54. Fechou a 15ª questão aí e já era. Beleza, engenheiros? Qualquer coisa,
me chama. Se eu errei em algum aí, por favor, me corrijam, tá? Um abraço.